Copa América, goleiro da seleção brasileira cita a Argentina e aponta favoritos ao título. Seleção brasileira segue se preparando para estrear na competição. Copa América. A seleção brasileira segue se preparando para a disputa da Copa América. Neste ano, o torneio será disputado nos Estados Unidos. O primeiro jogo do Brasil será na próxima segunda-feira, 24. Ontem, 20, o torneio iniciou de forma oficial. A Argentina de Lionel Messi venceu o Canadá pelo placar de 2-0, com gols dos atacantes Julián Álvares e Lautaro Martínez. No início da semana, inclusive, o goleiro Rafael, em entrevista coletiva, respondeu se a Argentina está entre os favoritos ao título. O atleta confirmou, mas citou outros países e falou também do Brasil. Confira. Vamos fazer de tudo para levar alegria ao nosso povo. Vários favoritos: Argentina, Colômbia, Equador. Mas o Brasil é um dos grandes favoritos esse ano, disse o goleiro do São Paulo. No entanto, o arqueiro destacou a grandeza da seleção brasileira, afirmando que, mesmo respeitando os rivais, o time tem que entrar para ganhar em qualquer competição que disputar. Rafael vive grande momento no tricolor e foi um dos 3 goleiros escolhidos por Dorival Júnior para a competição. Além dele, foram convocados Alisson, Becker e Bento. Como dito, o primeiro duelo do Brasil será na próxima segunda-feira diante da Costa Rica. Depois, os próximos adversários serão Paraguai e Colômbia, respectivamente. James volta ao São Paulo? Veja o que a diretoria tricolor pensa sobre o futuro do camisa 10 da Colômbia. Astro Internacional tem contrato até o meio de 2025 e estreia nesta segunda na Copa América. A diretoria do São Paulo está na torcida para que James Rodrigues faça uma estupenda Copa América pela seleção da Colômbia, que estreou nesta segunda-feira, contra o Paraguai em Houston. O jogador, inclusive, deu 2 assistências para gols de sua seleção na vitória por 2-1 sobre o Paraguai. Com contrato com o meio-campista até o meio de 2025, há uma expectativa grande da diretoria de futebol para que o camisa 10 da Colômbia tenha um bom desempenho e apresente ao clube propostas de transferência ao término do torneio, com final prevista para 14 de julho. Com só 8 jogos disputados e um gol marcado na temporada pelo tricolor, ambos os lados veem um retorno ao clube do Morumbis como bastante improvável para o segundo semestre. Por causa da idade do meia, 32 anos, a diretoria de futebol do São Paulo não acredita que conseguirá fazer dinheiro com o jogador, já que restarão 11 meses de contrato e nenhum clube fará uma boa oferta de compra. O sonho, porém, é que o jogador aceite ser liberado para acertar com outro clube em troca de uma redução no valor da dívida do São Paulo, de cerca de 10 milhões de reais. Em uma temporada de São Paulo, James fez 22 partidas com 2 gols marcados. Embora as estatísticas sejam baixas, a diretoria ainda defende a contratação feita pelo clube no meio de 2023. Cartolas argumentam que ele elevou o patamar de mídia e de expectativas antes do título da Copa do Brasil. Foi uma contratação impactante. Talvez, se não tivéssemos trazido James, o Lucas não viria. Ele voltou ao São Paulo quando viu que havia um grande projeto em andamento, disse uma pessoa da cúpula do São Paulo em conversa com o GE há alguns dias. Além do Paraguai no grupo D, a Colômbia enfrentará a Costa Rica na sexta-feira, às 19 horas, em Glendale, e faz duelo com o Brasil na outra terça-feira, dia 2 de julho, em Santa Clara. Uma lição para nós abrirmos os olhos na questão de humildade, botar os pezinhos no chão, disse Luiz Gustavo, após derrota para o Vasco, em São Januário. A longa invencibilidade de 13 jogos que classificou o São Paulo para as oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil e colocou a equipe perto da liderança do brasileiro deu lugar agora a uma série de 4 tropeços seguidos. Os 2 empates e as 2 derrotas em sequência fizeram o tricolor cair para a 9ª posição na tabela de classificação. Jogadores e o técnico Luiz Zubeldia demonstraram incômodo com a postura do São Paulo nessa sequência mais recente, com auge na derrota por 4-1 para o Vasco, sábado, em São Januário. Nós vimos a situação em que o Vasco se encontrava e como eles estavam pressionados para estes jogos, assim como nós. Nós tínhamos, entre aspas, uma grande possibilidade de conseguir uma vitória aqui e ficar mais tranquilos, afirmou o volante Luiz Gustavo. Mas faltam algumas coisas que nós, jogadores, temos que corrigir internamente para podermos reagir no próximo jogo, respeitar algumas coisas, alguns princípios. Hoje foi uma grande lição, uma lição para nós abrirmos os olhos na questão de humildade, botar os pezinhos no chão, completou o veterano. Antes de perder de virada para o Vasco, o São Paulo foi derrotado em casa pelo Cuiabá e empatou com Corinthians e Internacional. Nós começamos bem,
Fizemos o primeiro gol e tivemos espaço para fazer o segundo, mas aceleramos algumas jogadas que não deveríamos acelerar. Com um pouquinho mais de paciência e de controle de bola, nós poderíamos ter acalmado mais o jogo e talvez ampliado o placar, analisou o meia-atacante Lucas. Agora temos que erguer a cabeça, falar pouco e trabalhar bastante, para conseguirmos pontuar em casa no próximo jogo, concluiu. Nas 2 derrotas recentes, Zubeldia optou por poupar jogadores titulares para evitar lesões no momento em que o time tem jogado a cada 3 dias, em média. No Rio, deixou Luciano e Arboleda em São Paulo e ainda não pode escalar Alisson, suspenso. É possível que a diferença seja um pouco anímica ou tática e tudo é solucionável. Saímos à frente no placar rapidamente, e o mesmo aconteceu contra o Corinthians. Tenho sempre a sensação de que depois poderíamos administrar melhor os tempos. Não estamos fazendo isso, e essa é uma tarefa minha para com a equipe, disse o treinador. Para tentar encerrar a série de resultados ruins, o São Paulo volta ao Morumbi nesta quinta, às 20 horas, contra o Criciúma. Depois, no domingo, recebe o Bahia às 16 horas. São Paulo convoca garotos da base para períodos no profissional a pedido de Zubeldia. Treinador gostou do que viu quando foi a Cotia e pediu para observar mais de perto atletas dos times sub-17 e 20. O São Paulo tem tentado aumentar as oportunidades no time profissional para quem vem de suas categorias de base. A pedido do técnico Luiz Zubeldia, o tricolor iniciou nos últimos dias um período de observação mais detalhada de 8 jogadores de Cotia. De 2 em 2, a cada 2 semanas, garotos das equipes sub-17 e sub-20 do São Paulo serão chamados para treinar no CT da Barra Funda. Neste momento, o zagueiro Igão, relacionado para a partida contra o Vasco, e o volante Guilherme Batista estão passando pelo período de treinamento sob os olhares de Luiz Zubeldia. O objetivo do São Paulo, a pedido do treinador, é dar uma vivência diferente para jogadores que são vistos como potenciais para o futuro. O tricolor entende que assim, além de Zubeldia poder observá-los mais de perto, os garotos vão adquirir uma experiência extra que já poderá ser aproveitada nas categorias de base. Esse período de observação no profissional não significa promoção. O combinado entre comissão técnica e futebol de base é que esses garotos chamados para treinar no CT da Barra Funda sejam devolvidos para suas categorias depois de 2 semanas e que possam jogar as competições sub-17 e sub-20. O elenco comandado pelo técnico Luiz Zubeldia é formado por 36 jogadores. Deles 16, contando o atacante Lucas, já experiente, foram formados em Cotia. Especulado no Brasil, Michael fala sobre clube que quer atuar. Se me quiser de volta, eu volto. De férias do Al Hilal, Michael está atualmente no Brasil, para ser mais exato em Goiânia, cidade que o atacante de 28 anos considera como sua casa. Nos últimos dias foram várias as especulações envolvendo o retorno do atacante ao futebol brasileiro, com Cruzeiro e Flamengo sendo os mais cotados. Porém, questionado sobre esse retorno, Robozinho citou um clube que mora no seu coração. Em entrevista concedida ao GE, Michael foi questionado sobre seu futuro no Al Hilal, tendo em vista que as informações vindas da Arábia Saudita apontavam que o jogador teria sido colocado na lista de transferências. Primeiro eu tenho que ver o que o Al Hilal vai querer. Meu contrato é com eles. Se eles falarem que não me querem mais e que eu posso procurar novos ares, aí eu vou sentar e ver com mais calma. Hoje estou adotando a política de ficar calado. Espero meu clube decidir por mim, explicou Michael sobre seu momento no clube. Sim, eu espero voltar para o São Paulo se eles quiserem. Tatuei até o escudo do Corinthians na perna. O Corinthians é o clube que fez eu ser quem sou hoje. O processo que tive de passar ali dentro foi doloroso no começo, mas valeu a pena. Mas é um clube que se me quiser de volta, eu volto, afirmou Michael.